Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 24 de abril de 2020, são 21 horas e 44 minutos. Lição número 10, do dia 7 de junho de 2020, a intercessão pelos Efésios. Texto áureo. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aos Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Interceder é pedir, rogar por alguém. Então nós vemos aqui a questão da intercessão, ou seja, pedir por alguém em oração. Introdução. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Então veremos que a intercessão, a importância da intercessão, de orar por alguém, de estar sempre orando pela igreja, pelos seus vizinhos, corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. As riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Bem, nos dias atuais não é muito difícil conhecer um cristão autêntico, genuíno, que tenha de fato a comunhão com o Senhor. Como é que se faz isso? É fácil. Basta você saber de qual é a igreja desse cristão e ir na igreja dele no dia do culto de doutrina. Se ele estiver lá, claro, salvo por uma questão de não poder estar, por estar trabalhando ou outro a fazer. Mas se ele estiver em casa, ele não estiver no culto de doutrina, tu pode ter certeza, ele não é uma pessoa de oração, ele não é uma pessoa que intercede, ele não é um cristão que tem intimidade, não tem uma intimidade genuína com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos fala de várias formas. Entretanto, para nós falarmos com o Pai é somente através da oração, com os nossos pedidos, quando nós estamos com os nossos corações abertos para pedir ao Senhor, falar com Deus em oração. E é também interessante falar a questão da oração, porque muitas das vezes nós usamos apenas para pedir a Deus algo, uma bênção. E claro, o Senhor, Ele é rico em bênçãos, Ele é grande em glória, Ele é o dispenseiro das bênçãos. Então, Ele pode sim te dar uma bênção que você deseja. Mas a questão da oração, é bom a gente notar o seguinte: a oração, ela precisa ser primeiramente uma conversa do homem a Deus ou a mulher a Deus. Então a base da oração precisa ser não somente aquilo que eu quero para mim, aquilo que eu preciso, mas de uma conversa amigável, como se fosse com o nosso próprio Pai. Porque quando nós falamos do Senhor em oração somente para pedir, parece que na verdade nós não temos de fato comunhão com Deus. O que nós queremos dele é apenas aquilo que ele pode nos dar. Nós não chegamos para Deus através da nossa oração somente vou colocar aqui numa questão mais nossa, mais humana, somente para uma conversa, uma prosa. Quando você tem o seu pai, você conversa com o seu pai, apenas uma prosa, apenas uma conversa, sem nenhum interesse, apenas uma conversa para ter mais intimidade com o seu pai. É essa a questão da oração. Nós precisamos usar a oração não somente para pedir aquilo que nós necessitamos, até porque o Senhor ele pode nos dar até além disso. Mas quando nós chegamos a Deus com as nossas orações
no intuito de ter intimidade, apenas uma conversa com o Pai, certamente o Senhor, que sonda o nosso coração, Ele vai ver que nós necessitamos e certamente Ele o fará, mesmo sem você pedir. É claro que existem algumas questões específicas que você precisa se entregar a Deus e colocar para Ele o seu pedido. Fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. É bem verdade que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos selados pelo Espírito. Então o Espírito nos leva, Ele nos sela e Ele nos leva, começa a fazer um trabalho no nosso interior e começa a fazer com que nós venhamos ter mais sede de Deus. Entretanto, com o passar do tempo, em alguns casos, ou talvez na maioria dos casos, as pessoas começam a perder o fogo do Espírito. Por que começa a perder o fogo do Espírito? Porque muitas das vezes, principalmente o ser humano, ele é muito guiado pelo resultado. Então, quando ele começa a orar e não ter resultado, ele não vê o resultado, ele começa a enfraquecer na fé. E aqui é o ponto. Muitas das vezes, nós oramos e há orações que serão respondidas imediatamente, na mesma hora, no mesmo dia, ou naquela hora mesmo. Outras vão perdurar por anos. Por quê? Um dos pontos que nós precisamos entender e ter amadurecimento é entender e compreender que pelaquela questão que tanto demora o Senhor nos dá, é justamente esse ponto que Ele nos liga a Deus, nós ficamos ligados a Deus. Então, se nós esmorecer na oração, nós fraquejamos, e fraquejando, nós acabamos enfraquecendo na fé. Mas vamos ficar como em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Ainda que você não veja o resultado daquilo que você está orando, continue firme na oração, porque certamente no tempo de Deus Ele te recompensará. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoiken, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. É aquela questão que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Quando nós temos, eu digo nós porque há igrejas que não têm mais Cristo como centro da pregação, não tem Cristo como a base da igreja. Tem muitas igrejas hoje que pregam outras coisas, a prosperidade, o ser, aquilo que você tem, aquilo que você é, e não prega mais a salvação em Cristo, por arrependimento e fé em Cristo. Então algumas igrejas já não têm mais aquela intimidade com o Senhor Jesus. Então, por não ter essa intimidade com o Senhor Jesus, acabam sendo enfraquecidas. Precisamos compreender que nós estamos habitados por Cristo. Cristo habita em nós, no nosso coração. É bem verdade que às vezes sentimos uma fraqueza, é extremamente natural, é normal. Entretanto, nós precisamos, como falhos que somos, continuar na presença santa do Senhor, porque Ele diz que sem mim nada podeis fazer. Síntese do tópico 1. O poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Então, a presença do Senhor, a oração, a intercessora, você vai continuar fazendo com que você fique ligado a Cristo. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. É aquilo que nós precisamos continuar fazendo hoje, fazer em amor, no amor de Deus. Amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atribuído divino.
é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e um princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Aí, falar em questão de amor parece ser uma coisa cotidiana, corriqueira. De novo, falar do amor. Precisamos não somente falar do amor, mas precisamos viver o amor em Deus. Precisamos fazer as coisas por amor a Deus e, claro, para que Ele seja glorificado. Quantas das vezes as pessoas que, na verdade, fazem um ato de caridade e não esquecem de levar o seu aparelho celular ou a sua máquina fotográfica para tirar a foto e depois postar em rede social para dizer que está fazendo um gesto de caridade. Bom, na verdade ele já recebeu a sua recompensa aqui mesmo, porque isso não será lavrado no céu, porque a Bíblia vai falar que quando nós fazemos diante dos homens, a nossa recompensa está nos homens. Mas quando nós fazemos a Deus, Ele em secreto nos recompensará. E é que sua mão direita faz, a sua esquerda não saiba, né? Que nós venhamos ficar nesse propósito de fazer a nossa caridade sem demonstrar que está fazendo. Deixa que o Pai em secreto está te observando. Não seja hipócrita de chegar e fazer para aparecer. Faça porque você tem amor pelo próximo. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. O que segura uma árvore no chão é a sua raiz, e não o seu tronco, é a sua raiz. E é justamente esta raiz que tem que segurar cada um de nós. E qual é essa raiz? É o amor. Não importa se alguém tenha os 9 dons, por exemplo, ou seja, pastor, líder, não importa, seja batizado com o Espírito Santo, nada disso vai ter valor se caso ele não tiver amor, que está lá no livro de 1 Coríntios capítulo 13. Sem amor, de nada vale. Tudo que você faz, se você fizer sem amor, mediante 1 Coríntios 13, não tem nenhum valor. E muitas das vezes o cristão é pego nesta armadilha, faz para aparecer diante dos homens. Mas que nós venhamos fazer como raiz, como aquilo que nos fortalece, aquilo que nos mantém de pé. E o que é que nos mantém de pé? Fazer as coisas em amor. Até porque nós sabemos que Deus é amor, tudo é por amor. Cristo morreu por amor, Deus deu seu Filho por amor. Então, nós falamos tanto de amor, então nós precisamos praticar e viver o amor intensamente, independente de para quem seja. A intensidade no amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar na grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. João 3,16, que é o coração da Bíblia, fala que Deus amou o mundo de tal maneira. E é essa tal maneira que ninguém consegue explicar, compreender, porque a pessoa, por pior que seja, por pior coração que tenha, se ele se converter a Cristo,
A tal maneira, o amor de Deus é de uma tal maneira que até esta pessoa será salva em Cristo Jesus. Esta é a intensidade do amor de Deus, é a intensidade do amor de Cristo, independente do pecado, daquilo que alguém cometeu no passado. Se ele se arrepender em fé em Cristo Jesus e aceitar a Cristo como Salvador, ele será salvo. É possível que os seus pecados, ele tenha uma consequência, ele pague pela consequência aqui na terra. Entretanto, na eternidade, ele terá uma morada no céu. Síntese do tópico 2. Nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Então, que nós venhamos crescer em amor para chegarmos à perfeição diante de Deus. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muitos dos nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Como é a forma correta de orar? Há um ditado entre os cristãos, entre nós cristãos, que eu gosto muito, que diz que de joelho é melhor. Bem, mas será que somente de joelho o Senhor responde? Na verdade não. Sabemos que a oração, a Bíblia diz que aquele que me buscar de todo o coração, esse será respondido, ele será encontrado. Bem, mas bem verdade é que a oração de joelho, ela tem uma demonstração de mais humilhação, de humildade diante de Deus. Entretanto, você pode orar em pé, sentado, não importa, desde que o seu coração esteja voltado para Deus. E a questão também, há pessoas que têm um questionamento sobre a questão de como orar, o que fazer, como orar. A oração tem que ser longa? A única forma de orar é orar com o coração contrito, estar desejoso de Deus, ter anseio por Deus. A Bíblia vai falar sobre Jabes, que talvez seja a menor oração que a Bíblia registre. A Bíblia fala que Jabes orou e a sua oração coube num versículo. No versículo seguinte, Deus já deu vitória e mudou a situação de Jabes. Então, a oração ela pode ser tanto longa quanto curta. Entretanto, há um questionamento bíblico, que Jesus certa vez disse para os seus discípulos o seguinte: será que não conseguem orar comigo nem mesmo 1 hora? O que dá a ideia de que o mínimo para orar é 1 hora segundo Cristo. É bem verdade, como eu já falei, que não tem uma dinâmica de hora, um tempo determinado, tantas horas para orar, quanto tempo para orar. Certa vez uma pessoa disse que, quando questionado se ele orava 10 minutos, ele disse: eu não sei se eu oro 10 minutos, eu só sei que eu não fico 10 minutos sem orar. Então, vemos que o importante é estar com uma oração diante de Deus com o coração contrito. O convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana.
Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Quando você adora a Deus, e adorar é fazer algo que engrandece a Deus. Então, independente do que você faz, se você faz e engrandece a Deus, isto é uma adoração. E Deus é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Apesar que muitas das vezes o homem mesmo dentro da igreja, ele procura outros meios de adorar, novas formas de adoração, e são formas antibíblicas, que inclusive músicas que não exaltam a Deus, músicas que falam somente do homem e tantas coisas que biblicamente não tem passagem, não tem virtude nisto. Então é esse tipo de música que hoje muitas das vezes as pessoas adoram a Deus. Entretanto, a música para adorar a Deus tem que exaltar a grandeza de Deus. O Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. A igreja tem conferido diante de Cristo, Cristo nos deu algumas bênçãos. Então, por agradecimento, Deus é digno de toda honra, louvor e glória. A glória é devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus, por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, e enfatiza seu pedido com a frase para todo ou sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. A glória é devida a Deus, apesar que há homens amantes de si mesmos, já em nossa época, que querem a glória para si, se acham o dono da verdade, mas que na verdade está afastado da verdade que é Cristo. E querem a sua adoração, querem ser glorificados até em alguns casos, querem ter o nome mencionado, querem toda a glória. Entretanto, a Bíblia vai dizer que Deus não dá a sua glória ao homem, mas que nós cristãos devemos toda a honra, glória, louvor e adoração diante de Deus, através de Jesus Cristo. Que nós venhamos a cada dia mais dar a Deus a glória que lhe é devida. Síntese do tópico 3. As bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão, e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Você acha que a sua bênção é muito difícil de alcançar? Deixa eu lhe dizer. A sua bênção está na mão de Deus. Então, independente da tua situação hoje, glorifique a Deus com todo o seu coração, diante de Cristo. Se ajoelhe, dê o melhor de si para Deus com todo o seu coração, não para se apresentar para o homem, mas se apresente a Deus e glorifique o nome dele, porque você verá o que Deus pode fazer pela sua vida. Conclusão: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento do poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Interessante, quando nós falamos de intercessão, a nossa mente vai direto para Jó. Quer uma oração mais intercessória do que Jó? Jó intercedia pelos seus, e Deus deu vitória e mudou toda a vida de Jó. E que isso seja para nós como um exemplo. Vemos que Paulo orou para o fortalecimento do poder. Bem, quando nós vemos uma igreja cheia do poder de Deus, que há milagres na igreja, nós vemos que o poder de Deus atuando ali, a igreja acaba crescendo. Por que cresce? Porque é uma igreja sem poder, o que na verdade hoje não é uma raridade, porque a maioria das igrejas hoje estão querendo a sua própria glória, querem aparecer, muitas das vezes até com boa intenção,
se vai mais para o conhecimento, mas se esquecem que o conhecimento nada é sem a comunhão com Deus, sem a comunhão com Cristo, sem a atuação do Espírito Santo. O mais importante não é o conhecimento, não é que eu seja contra o conhecimento, claro que não, eu sou muito a favor que o cristão continue conhecendo e buscando mais ao Senhor, conhecendo e prosseguindo em buscar o Senhor e conhecer o Senhor. Entretanto, não importa muito a questão do conhecimento, se tem conhecimento e não tem a intimidade com o nosso Deus. Aí nós não vemos o poder atuar, porque nós precisamos de poder, de intimidade. E o poder só vem através da intimidade. E a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus. Precisamos fazer do amor de Deus a nossa principal raiz, de fato, diante da sociedade, diante dos homens. Porque tudo é feito pelo amor. Se nós não tivermos amor, de nada somos. Então, que assim nós venhamos encontrar nossa perfeição diante de Deus. Uma perfeição em amor, diante dos homens e também diante de Deus. Que o nosso conhecimento traga também a presença de Deus em nossa vida, para que nós venhamos ter uma igreja cheia do poder de Deus, cheio da presença de Deus. Por quê? Porque hoje há igrejas que nós vamos e que nós não sentimos nem a presença. Por quê? Porque Deus já não se faz mais presente. E por que não se faz mais presente? Porque as pessoas estão na igreja, mas na verdade abandonaram a Deus, abandonaram os seus mandamentos, abandonaram as coisas santas do Senhor. Estão na igreja por simples fato de rituais, apenas por tradição. Eu vou à igreja hoje porque eu tenho que ir à igreja. Nós nos esquecemos do Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disserem vamos à casa do Senhor. Muitos de nós perderam a alegria de estar na presença do Senhor. Tanto na igreja, no templo, quanto em casa, muitas pessoas se afastaram de Deus. E vemos as consequências desse afastamento. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!